Logo, logo a gente vai começar. Oi, Cacimba Estética. Prazer. Angélica Passini. Tudo bem? A Psico já entrou e eu já vou chamar ela. Oi, Bru, tudo bem? Oi, tudo? E contigo? Tudo bem. Finalmente esse encontro. Verdade. Então, vamos conversar hoje. E eu sei que o nosso tempo hoje é um pouco mais apertado e eu quero aproveitar bem. Então, por isso, vamos começar logo, tá bom? Sim, sem enrolação. Sem enrolação. Então, eu quero que tu te apresente primeiro, me diz quem tu é, de onde tu veio, o que tu faz, para o pessoal te conhecer. Então, eu sou a Bruna Chábaro, né? Sou psicóloga. Eu atendo presencialmente em Novo Hamburgo. E agora eu tô atendendo online também. Que eu acho bem bacana, assim, né? Era uma coisa que eu nunca pensei que eu iria fazer, atender online. E acabei tendo que me reinventar agora na pandemia, né? Que é um pouco do que eu vou falar hoje aqui com vocês. Porque o psicólogo, dá um recortezinho, né? O psicólogo nada mais é que um empreendedor também, né? Verdade. E na universidade a gente não vê muito sobre isso, né? A gente chega lá no final do curso e cadeira de empreendedorismo, né? E aí tu se dá conta que tu vai ter que trabalhar com isso, né? Então, dá aquele medo, o medo de começar, né? Eu achei que era só ser psicóloga, não achei que ia ter que empreender também, né? Olha aí, viu? Empreendedorismo tá em todas as partes, né? Com certeza, com certeza. Então, tu é psico, formada em psicologia, Sou, atuante. isso, aham. Então, Trabalho agora exclusivamente com psicologia, né? quanto tempo tu já tá trabalhando na psicologia, assim, exclusivamente com isso? Já faz uns 3 anos. Que legal. Exclusivamente, né? Antes eu até já tinha comentado, né, contigo que eu tenho técnica em contabilidade, né? Então eu trabalhei muito tempo com isso. E depois, então, quando chegou ali a época de estágios, enfim, eu acabei indo só diretamente para essa área, né? Legal. Então vamos conversar do assunto que realmente interessa, que o pessoal aqui tá super animado. Eu já vi Sim. bastante gente falando assim, ah, tô só pela live de hoje. Ai, que legal. E aí eu quero já começar a conversar um pouquinho contigo sobre isso. Primeiro, essa pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Vamos combinar, ninguém estava esperando isso, então as pessoas não estavam É. preparadas para o que ia acontecer. E ao mesmo tempo que a gente vê alguma grande dificuldade do pessoal que já empreende, que acaba ficando com algum receio de tomada de decisão, algum sofrimento em relação a isso também, por conta do John House compromisso que já tinha, de entrar numa coisa que desconhece. Eu vi também, por outro lado, muitas pessoas começando novos negócios nesse período. Uhum. O que é muito curioso, que ao mesmo tempo que tinham pessoas que estavam desistindo, tem pessoas querendo começar. O que você pode me dizer sobre isso em relação ao medo de começar? Então, eu mesmo pensei, né, sobre isso, sobre essa coisa que a pandemia acabou gerando, né, de o medo de tu continuar no teu trabalho, no teu projeto, medo de iniciar, mas ao mesmo tempo muitas pessoas acabaram assim se colocando, né, é agora ou nunca. Vou aproveitar esse momento, ou vou fazer disso que eu gosto, de sei lá, alguma coisa assim artística, vou colocar para vender, vou empreender, né? Então eu acho que muitas pessoas pegaram da crise e fizeram o seu sustento, se arriscaram, né? Digamos assim. Só que o que eu acho que atrapalha muitas vezes as pessoas, né? É a questão do controle, né? De Uhum. querer controlar a situação. É muito importante o controle, ele é muito importante. Né? A gente precisa se planejar, a gente precisa colocar no papel, pensar sobre as coisas, enfim, a gente coloca muita energia nas coisas. Mas ao mesmo tempo,
aquilo ali não pode definir, né? A gente tem que estar atento de que, bom, pode dar alguma coisa errada. Só que pensando assim também, muitas pessoas às vezes deixam de fazer as coisas. Verdade. Porque tem o tal do e se, né? Eu É. costumo dizer o e se. Ah, e se acontecer tal coisa? E se fizer isso, coisa? Acaba que daí tu nunca vai fazer, né? Então é arriscar mesmo, te colocar ali. Só que aí tem que aprender a lidar com quando as coisas não vão tão do jeito que tu planejou, né? O controle, ele acaba sendo ele é bom em certos aspectos, mas ele também gera muita frustração, assim, né? Porque como gera uma expectativa de um resultado como se fosse certo, então qualquer coisa que sai dessa linha nos deixa um pouco intimidados. Eu acho que eu me sinto assim nesse aspecto. Eu acho que o controle sempre foi uma coisa que eu tive que lutar bastante com isso. O que tu me diz? Uhum. E essa coisa do controle, né? A gente tem desde cedo, né? A gente sabe que a gente tem que controlar isso, tem que controlar aquele outro, e se não acontecer daquele jeito, e aí como é que eu vou lidar? E a gente não é acostumado a lidar com as nossas emoções. Como eu vou lidar quando uma coisa sair do meu controle? Tudo bem tu usar o controle, ele é importante, como eu disse antes. Mas como tu vai lidar quando algo foge dele? Aí é que tá a questão. A gente é acostumado desde pequeno, muitas vezes, não olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, né? Até mesmo, muitas vezes, né? Aquela coisa, quando os pais, às vezes, dizem assim, engole o choro, ai, não fala nada, né? Então, assim, não se conecta com os teus sentimentos, com as tuas emoções. E daí, quando alguma coisa sai do controle, eu perco tudo, né? Perco as estribeiras. Eu acho que o empreendedor vive muito isso, principalmente porque é pintado um quadro de que o empreendedor tem que ser o fortão, tem que ser o mais Isso. top e tem que levar nas costas toda a dor. Como se ele não tivesse uma oportunidade, assim, de chorar suas dores, de ter um momento ali de fraqueza. Como se o empreendedor tivesse que ser o fortão. E aí, Isso. explica. E exatamente, né? Eu até tinha pensado em falar sobre esse aspecto aí, né? Da pessoa empreendedora. Que é essa pessoa que precisa passar essa imagem de corajoso, porque ele está arriscando, porque ele está indo atrás dos seus sonhos, né? Quando, na verdade, muitas vezes essa pessoa, ela tem as suas dores, né? Mas ela precisa mostrar para o outro que também está bem, né? Aí vem aquela questão de precisar agradar o outro, né? De mostrar que estou bem, quando, na verdade, tu tá travando uma briga interna aí, né? E as pessoas não veem isso, e vai passando, e muitas vezes a pessoa acaba transbordando, né? Não aguenta tanta carga. É por isso que a gente precisa tomar alguns cuidados em relação a isso, né? Se permitir fazer pausas, né? Que é algo que é extremamente importante. Justamente, né, que nem tu falaste ali, que a pessoa empreendedora é aquela pessoa que vai lá, tem que estar o tempo todo trabalhando, tem que mostrar quanto é produtivo. Quando, na verdade, eu discordo disso, né? De que tu trabalhar horas a fio, tu tá sendo produtivo. Não, eu acho que se tu daqui a pouco fizer uma pausa no meio do teu trabalho e voltar depois novamente, tu vai ser muito mais produtivo, né? Tu vai produzir muito mais. Então, se permitir de vez em quando parar, esticar as pernas, tomar um café, ver alguma outra coisa, né, que foge um pouquinho do teu trabalho, ter relações com outras pessoas, né? Se comunicar. Ser produtivo não significa trabalhar muito. Isso que eu quis dizer. Eu posso Isso. trabalhar pouco, né? Menos que a maioria das pessoas, mas talvez ser mais produtivo que a maioria das pessoas. Isso vai depender mais da minha gestão do meu tempo, por exemplo. Isso. E eu acho que tu vai conseguir produzir com maior qualidade se tu permitir fazer essas pausas. Porque o corpo não aguenta, né? Tanto o corpo como o mental. A mesma coisa, vamos pensar um exemplo assim do nosso dia a dia, né? Quando, por exemplo, tu tá olhando ali um Netflix e tranca. Dá uma parada. Tu dá uma desligada, volta e ele funciona. Então, é quase a mesma coisa com a gente, né? Que a gente precisa dar uma paradinha
respirar, ver outras coisas, pensar em outras coisas, para daí então voltar e focar no trabalho, né? Tu vai produzir muito mais. E sim, ó, falando assim de medo de começar, assim, pra gente pontuar bem. O que que tu poderia dizer, assim, para uma pessoa que está começando agora? Isso seja começando a empreender, seja começando um novo projeto, começando uma nova ideia, esse medo de desconhecido. O que que tu poderia dizer para essa pessoa agora que está nos assistindo? Que o medo, ele sempre vai existir, né? O medo do desconhecido. A gente não sabe o que vem depois. Então, se tu ficar sempre pensando no que, bom, o que, que pode vir a acontecer, tu não vai fazer as coisas. Porque tu não vai saber lidar com aquilo antes de acontecer. Tu vai ficar só ali fantasiando um monte de coisa. Então, vai lá, arrisca, produz, coloca a tua ideia no papel, né? Coloca em ação. Arrisca, acho que essa é a palavra, né? Vai com medo mesmo, né? Tem uma palestra que o Jim Carrey deu numa formatura que eu achei muito interessante que ele falou, eu vi esses dias, e ele disse assim, se tu vai... O pai dele, né, tinha começado a trabalhar, tinha trabalhado numa coisa super tradicional, assim, CLT e tudo mais, e aí e não deu certo, ele trabalhou, assim, justamente para ter segurança e beleza, foi demitido e tudo mais, perdeu tudo. E aí ele disse bem assim, o que que eu levei, que conclusão eu cheguei? Que se for para te trabalhar num lugar que só vai fazer aquilo por causa da estabilidade, por causa do risco, e pode não dar certo, então faça alguma coisa que pode não dar certo também, mas que seja aquilo que tu ama. Né? Então, talvez o amor por aquilo que tu vai fazer te impulsione também a começar, né? Te dê uma força para te começar e para te arriscar também. Realmente, o medo sempre vai existir. A gente só tem que aprender a lidar. Exatamente, né? E aí, ó, o aprender a lidar, né, tem a ver com conhecer a si mesmo, né? Então, tu só sabe lidar bem com as coisas daquilo que tu conhece. Como eu não sei o que, que vai acontecer ali na frente, eu preciso, então, pelo menos saber como eu vou lidar se alguma coisa fugir, né? Então, tu precisa te conhecer. Então, eu a gente acho pensa que... mais no que vai acontecer do que o que vai acontecer com a gente, né? A gente É, no externo. exatamente, exatamente. Tem uma frase também que eu gosto bastante, né? Que é assim, quando você pensa que você pode e quando tu, né, pensa que tu não pode, de qualquer forma tu tá certo, né? Ou seja, se eu coloco a minha energia numa coisa que, bom, vai dar certo, se acontecer algum empecilho no meio disso, eu vou ter energia para fazer a coisa acontecer. Agora, se eu já vou com aquele pensamento, ai, mas acho que não vai dar certo, acho que eu não vou conseguir, vai dar alguma coisa errada no meio disso, tu realmente não vai conseguir. Porque quando der algum empecilho, tu vai desistir. Vai jogar a bola, jogar a toalha. É. Mas interessante, bem isso que tu falou. Acho que muita gente passa por isso. Eu passo por isso, já passei por isso e luto com isso, porque é uma coisa diária. Ninguém vence o medo totalmente. A gente sempre está enfrentando ele e a gente escolhe ou não ir adiante ou ficar preso à pressão dele, né? E eu acho que a pressão externa também, eu acho que prejudica muito a gente. E isso faz com que a gente exija demais da gente. Isso em termos de fazer algo perfeito, algo ótimo. Por exemplo, por que que eu tenho a pressão de que se eu vou abrir o meu negócio, ele tem que dar certo? E se ele não der, bola pra frente. Você já testou, validou, viu que não deu certo, vamos pro próximo. Mas a gente fica com aquela pressão, né? Sim, aquela coisa do que o outro vai pensar de que eu fiz alguma coisa que não deu certo, né? Qual é que é o pensamento daquela pessoa? Eu acho que isso também tem muito a ver com a autocrítica ali, né? Que a gente também vai falar ali. Que a autocrítica, na verdade, todos nós temos uma vozinha interna que vai falar algumas coisas aí pesadas pra gente, né? E cabe a nós saber como vai ouvir aquilo ali. E essa vozinha, vem muito lá da nossa infância, né? Das coisas que a gente passou ali na infância, com as pessoas que a gente tinha como referência, os adultos de referência, e que ficaram internalizadas, né, em nós como pensamento sobre nós mesmos. Então, a partir disso, essas vozinhas aí vêm e a gente precisa saber o que aquela vozinha tá querendo dizer pra gente e como lidar com ela, né?
Sabe que eu tinha um pouco essa questão da autocrítica, é uma coisa que acho que muita gente passa, e justamente por esses assuntos, eles foram muito votados, porque Uhum. a maioria das pessoas sentem ou medo de começar, ou tudo junto, né? Acho que É, tudo junto, um misto. todo mundo. A autocrítica é um negócio muito forte, porque parando para pensar, né, a gente se judia muito, a gente fala grosseiramente com a gente. Isso aqui não tá bom. Ah, Cristiane, tu é uma burra, por que não pensou nisso? Ai, como é que eu fui errar nisso? Ou alguma coisa assim, né? Eu vejo muito por mim, porque já disse muitas vezes isso na minha consciência. Tipo, poxa, tu errou nisso, como que tu pode fazer isso? Enfim, essa voz, existe uma forma assim da gente cuidar mais disso e se autopoliciar nesse sentido, para não falar mais assim com a gente mesmo? Como é que funciona? Pois é, começa a perceber, né? Porque, na verdade, a gente acaba sendo gentil muitas vezes com o outro. Se Uhum, a outra pessoa tem algum projeto, alguma ideia, a gente diz, bah, vai lá, isso aí, eu tô uhum, contigo, vai dar tudo certo. Mas quando é pra gente, a gente pensa, não, mas espera aí, eu acho que eu não vou dar conta, né? uhum, Quando a gente fala pro outro, na verdade, a gente tá falando aquilo que a gente gostaria de ouvir. Só que uhum. a gente não consegue falar pra gente mesmo, diretamente. A gente fala pro outro. Então, cabe começar a pegar aquelas frasezinhas e tentar falar para si mesmo. Tentar colocar para si mesmo e ver como vai se sentindo, vendo que pode sim, e que tudo bem errar, e que tudo bem. Porque as coisas vão fugir às vezes do controle e tudo bem. E tudo bem também ficar chateado, ficar frustrado, né? É importante acolher todos esses sentimentos aí também. Então, E acho que começar a acolher para ti, assim, né? Pensar para ti essas coisas. se conversar consigo mesmo, por exemplo, seria Isso, uma isso, saída. isso. E o perfeccionismo, acho que entra um pouco nisso o perfeccionismo leva bastante para autocrítica, porque a autocrítica seria uma autoavaliação, né, da gente mesmo. Então a gente está sempre criticando as informações, as coisas que acontecem, as nossas ações, os nossos sentimentos e tal. E me corrija se eu estiver errada, tá? Por favor, porque eu fico aqui. Mas Sim. sobre o perfeccionismo, o que eu penso, né? Às vezes a gente se cobra também dos nossos resultados. De eu não posso entregar uma coisa ruim, ou eu não posso entregar uma coisa mais ou menos, eu tenho que entregar uma coisa muito boa. Aliás, a gente sabe que a gente pode dar um pouco mais, mas a gente se cobra muito desse resultado, né? Não sei que tu pode me dizer. Esses dias eu estava lendo até uma colega que fez um texto bem bacana sobre seja você a sua melhor versão, né? Uhum, Que muitas vezes as pessoas falam. E na verdade, a gente já está sendo a nossa melhor versão. Quando eu estou dando tudo de mim ali naquele trabalho, naquele projeto, eu já estou dando o meu melhor. Pode não ser o melhor para aquela outra pessoa, mas é o meu melhor. E é o meu melhor naquele momento. Porque tem uhum, dias que a gente não vai estar tão bem assim. E aí é que eu digo, né? Nós não somos máquinas, né? Nós temos sentimentos, temos emoções e a gente precisa aprender a lidar melhor com isso e acolher isso tudo, né? Tem dias que, bom, hoje eu não tô bem para produzir. Então, talvez nesse dia eu me recolha um pouco mais, né? Enfim. Teve uma amiga minha que me disse, eu tava falando, a gente tinha começado a academia e tal, e eu tava muito frustrada, porque muitos anos atrás eu fiz academia e fui muito bem, fui muito ótima e desenvolvi muito rápido e tal, lutei. E aí, nesse momento, eu tinha voltado, tá? Tô mais gordinha e tudo mais, com mais dificuldade, super dificuldade. E ela disse assim pra mim, e eu tava super frustrada que eu tava fazendo exercício e não conseguia fazer direito. Tudo nós disse, nossa, antes eu fazia era perfeito, eu fazia ótimo, agora eu não consigo fazer, tá Ah, horrível. queria voltar já fazendo É, conforme fazia, né? eu achei que ia ser mais fácil. Daí tava ali me cobrando um monte. Aí ela pegou e disse assim, tá, mas por que tu sente? Daí eu disse assim, poxa, eu fazia antes assim, assado. Ela disse, Cris, tu não tá entendendo. Tu tá comparando o teu resultado de 5 anos atrás, quando tu tava tantos quilos mais magra, quando tu tava numa outra situação, num outro momento, com isso, com isso, com isso. Agora, tu tá em outro momento, com outra ideia, com outra idade, com outro pensamento, com outra rotina. Então, tu não pode se comparar com 5 anos atrás, mas se compara, dela diz assim, tu já viu como é que tu tá melhor que a semana passada?
Eu disse, não, sim, porque tu tá olhando sempre há 5 anos atrás. Se tu olhar da semana passada pra cá, tu vai ver que tu tá melhor, tá ótima. E é assim Uhum. a vida, né? Eu acho que a gente se compara demais com alguns padrões que a gente sabe que a gente consegue atingir algum certo nível, né? E isso tudo bem, a gente tem um máximo, assim, nossa, já fiz, o melhor que eu fiz foi isso. Mas a gente Uhum. sempre se compara com o melhor que a gente fez. E a gente não se compara com o melhor que a gente fez numa situação, dada situação, num dado momento, com um dado sentimento, com uma rotina. Não sei se seria isso. Uhum. Uhum. Eu acho que faz todo sentido ali com o que eu tava falando, né? Dessa coisa de querer alcançar algum potencial que agora talvez não vai ser tão viável assim, né? Tu já tá em outro momento, né, da tua vida e que talvez não vai chegar agora, pelo menos não agora, naquilo que tu estava. E precisa ter Uhum. muita paciência, né? E isso às vezes falta, esse imediatismo, né? As pessoas querem as coisas para ontem. E eu tô falando bem nisso, né? A gente se autoconhecer também, a gente consegue identificar um pouco isso Claro. e ser um pouco mais calmo com esse assunto, né? Sim. Até porque eu queria dizer o seguinte, não existe receita de bolo para isso tudo que a gente está falando, né? Cada pessoa vai ser de um jeito, cada pessoa é um sujeito diferente. Então, o que eu tô falando aqui pode às vezes fazer super sentido para uma pessoa, como também pode não fazer sentido para outra. Né? Então, por isso que é importante buscar esse autoconhecimento, buscar, assim, viajar para dentro de si, né? Para poder entender como lidar com as situações que fogem do seu controle. Né? E isso entra muito também no se autoconhecer, é conversar com uma psico, fazer uma boa leitura para a gente se entender um pouco mais. O que mais tu indica, assim, nesse sentido, de ações práticas que a gente pode tomar no nosso dia a dia, assim? Claro, que nem, por exemplo, hoje em dia eu percebo que está se desmistificando muito essa questão, né, de psicólogo, né? Porque antes parecia que tinha que ter uma grande demanda, alguma doença psíquica para buscar acompanhamento psicológico, quando não. Na verdade, seria importante que todo mundo tivesse esse momento somente seu, né? Porque conversar com o terapeuta é diferente do que conversar com um amigo. É Verdade. importante ter um amigo que tu vai conversar? É importante, mas não substitui uma terapia, que é o momento em que tu vai te encarar, tu vai estar olhando para ti mesmo, né? E livre de julgamento também, né? Livre de julgamentos, né? Então, a psicoterapia auxilia muito nesse sentido, desse momento de autoconhecimento, de olhar para si, para mergulhar em si mesmo, né? E empreendedores em geral sofrem muito com isso, né? E assim, Sim. parando para pensar, houve uma notícia bem recente que logo quando iniciou a pandemia, que deu aquela parte bem pesada, teve até empresário que se suicidou, que Sim. não tinha escolha o que ia fazer e tudo mais. Então ele se sentiu tão, sei lá, tão sem saída que se suicidou. E daí eu fico pensando, quantas pessoas hoje, empresários em geral, se sentem cobrados, ainda mais por ter uma responsabilidade tão grande, e muitas vezes eles não falam, não conversam com profissionais ou não buscam se autoconhecer para conseguir driblar isso, né? Isso a gente vê como a importância da psicoterapia nesse sentido, né? Sim, e que muitas vezes estão ali mergulhados no seu trabalho, né? Pensando também, às vezes, nas famílias que dependem muito daquela empresa, enfim, e que acabam se deixando de lado, né? Então é muito importante atentar para isso, né? De que a gente pode ter, é um momentinho ali da tua semana que tu vai realmente parar o que tu estiver fazendo e vai se dedicar a ti mesmo, né? E isso é extremamente importante. E tudo isso que a gente fala é gestão da emoção, né? Porque, na Sim, verdade, as emoções elas vão continuar aí, a gente vai continuar sentindo medo, a gente vai continuar sentindo receio, mas é conseguir lidar com esses sentimentos, com essas coisas que nos acontecem. Isso sim. até da parte do perfeccionismo, da parte da autocrítica, da parte, enfim, por aí, Sim. né? Tanto que muitas vezes, né, por exemplo, assim, estou passando por uma situação agora que já aconteceu há um tempo atrás. Mas a forma como eu vou vivenciar isso vai ser diferente da outra vez. Por isso que muitas vezes as pessoas, assim, que fazem psicoterapia, que têm alta, depois de um tempo, às vezes voltam a fazer psicoterapia. Porque, bom, tá acontecendo aquilo de novo, mas eu não estou sabendo lidar conforme eu lidei naquela outra vez, né? Uhum. Então, cada vez pode ser diferente, né? Bom, Bru, eu não sei quanto tempo tem ainda, como é que tá. Ai, meu Deus.
É, tá apertadinho já o tempo. Tá apertado. Se tem Bom, mais alguém tem uma pergunta, de repente, quem quer saber alguma coisa, a gente já coloca aqui. Essa live hoje foi um pouquinho mais rapidinha, mas a gente pode repetir a dose no momento mais a gente pode oportuno. falar mais em outros momentos, né? Mas assim, ó, uma coisa é certa, o material que a Bru fez tá muito bom e tem muito mais do que a gente tratou aqui na live. A gente tratou Sim. assim, ó, uma pincelada, que ela fez um material com umas 12 páginas, só pra gente ter uma ideia de É um como é e-book, né? o e-book. Eu falei pra ela assim, Bru, isso aqui é de ouro, isso aqui não dá pra ninguém. Não. Então, assim, quem participou aqui com a gente, muito obrigada pela participação. Bru, muito obrigada. Uma profissional incrível. Acompanha a Bru Ah, pelo Instagram. Ela faz umas mensagens muito legais, principalmente tratando de temas específicos que as pessoas têm em geral. E ela explica isso muito com muita clareza, com muita simplicidade, do jeito que tu vai se sentir assim em casa, vai se sentir sendo dentro da psicoterapia lá. eu que agradeço muito o espaço, né? Finalmente poder conversar contigo, né? Que a gente já vinha trocando mensagens há muito tempo. E tô bem contente. Espero a gente ter mais momentos assim, né? De trocas, poder dividir com o pessoal aí. Com certeza. Tchau, Bru. Tchau, Obrigada. beijo. Obrigada. Então, pessoal, como eu prometi, vai ter um material lá no grupo do Telegram, material muito bom que a Bru fez, assim, ó, topzera, 12 páginas de muito conteúdo e, assim, feito com muito carinho, com muito amor, que vai complementar tudo que nós falamos aqui, mas, claro, de uma forma um pouco mais extensa para vocês entenderem e aproveitar bem. Tem dicas lá de como lidar com a autocrítica, como lidar com isso, de uma forma bem passo a passo, bem legal mesmo. Peguei aquele material para mim, hein, para eu usar. Então, muito obrigada para todo mundo que participou. Fiquem aí, conheçam meu perfil para quem nunca esteve. Olha, muito bem-vindos também. Muito obrigada. A semana só está começando e nós vamos ter mais lives. Até mais.